Yuki Nobutatsu, no capítulo 194 de Dandadan, fez a coisa mais bizarra que eu já vi sendo feita no mangá. Ele utilizou uma referência gigantesca ao filme Sharknado e agora todo mundo tá se perguntando que diabos é aquilo e o que tá pra acontecer dentro de Dandadan. Tá curioso pra saber o que vai acontecer dentro de Dandadan daqui pra frente? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada no botão do like, ou senão vai passar um tornado de tubarões na sua rua e meu Deus do céu, se você viu o Sharknado, sabe exatamente do que a gente tá falando. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark em Animes aqui falando, depois de ler um capítulo maravilhoso, parece que minha garganta está melhorando um pouquinho mais, então eu tô aqui pra gravar aquele videozinho que você sempre pede, falando sobre Dandadan e o mundo dos animes, que estão cada vez melhores. Os animes dessa temporada que tá pra seguir, meu Deus do céu. Vou ter bastante trabalho e vocês vão ter bastante conteúdo. Antes, é claro, de passar um pouco mais as referências, vamos dar uma breve resumida no que aconteceu no capítulo 194 do mangá de Dandadan. Primeiramente, a gente tem a aparição da família Kito entrando em combate com todos os nossos personagens, e aí que a gente tem algumas revelações extremamente importantes, porque constantemente os membros da família Kito diz que morreram diversas pessoas inocentes na erupção do vulcão ocasionada no capítulo 45 do mangá de Dandadan. É uma história que tem mais de 100 capítulos atrás, e o Yuki Nobutatsu traz como se fosse um assunto extremamente recente. É engraçado o quanto a gente está por dentro desse assunto e consegue se lembrar de detalhes do que aconteceu lá somente com os personagens mencionando. Quando a gente lê que a família Kito insistentemente diz que morreu inúmeras pessoas, a gente consegue considerar algumas coisas. Primeiramente, que Momoyase não fez o seu trabalho direito, e em segundo lugar, que provavelmente os jornais acabaram ocultando a informação das pessoas mortas, do número de pessoas mortas na erupção, ou pior ainda, simplesmente Momoyase e os demais personagens condenaram totalmente a raça subterrânea. E isto fica claro em mais de 5 quadros desse capítulo. Eles estão afirmando constantemente que Didi, Momoyase e os demais personagens não passam de assassinos. Isso no primeiro painel, que tem aquela bela bunda da matriarca da família Kito, onde ela aponta diretamente para Didi e diz: vocês não passam de assassinos. Por culpa de vocês, o vulcão entrou em erupção e muita gente morreu. E a mesma acusação se repete quadros depois, quando a matriarca da família Kito está avançando em direção ao Didi e diz: sintam na pele o ódio daqueles que vocês mataram. E meu Deus do céu, constantemente nesse capítulo, a personagem menciona o quanto de pessoas acabaram sendo mortas em meio àquela erupção. E me fez, é claro, voltar por volta do capítulo 45 do mangá de Dandadan, e não aconteceu absolutamente nada disso. Se você pegar no capítulo 45, Momoyase simplesmente utiliza Serpente Tatsu e utiliza aquele líquido branco da cobrona gigantesca, que delícia, e acaba esperrando aquela coisa toda por todo lugar, protegendo do incêndio vulcânico, até porque aquilo, dentro do mangá de Dandadan, tem propriedades anti-inflamáveis, digamos assim. Mas aí eu parei para pensar um pouquinho. Eles são subterrâneos e são uma espécie gigantesca. E se você parar para analisar capítulo por capítulo da Casa Amaldiçoada, você chega à seguinte conclusão: Momoyase, Didi e Okarun se tornaram os piores inimigos na sua própria obra. Porque pensa comigo, a Serpente Tatsu, ela funcionava da seguinte forma: uma criatura gigantesca, um creptídeo carnívoro que enviava ondas isekais para suas vítimas acabarem indo para outro mundo e, por fim, ele consumir a carne daquela criatura que acabou deixando aquele mundo. E para fazer isso, ele precisava constantemente escavar aqueles locais e, portanto, acabava gerando algumas microvibrações em volta do vulcão. Em alguns momentos acabava ativando ele e, é claro, diversas pessoas da superfície viam a erupção vulcânica e simplesmente saía correndo e todos se salvavam. E foi assim desde o primeiro sacrifício que eles fizeram com o deus da montanha, que deu origem a um mal olhado. O verdadeiro problema é que, ao mesmo tempo que essa serpente escava diversos locais subterrâneos, ela também cria algumas moradias para os chamados subterrâneos, que fazem eles, é claro, se instalarem naqueles gigantescos túneis que ela acaba fabricando ao fazer a sua passagem. E foi aí que a matriarca da família Kito chegou à seguinte conclusão: por que a gente não pega uma pessoa em específico, usa de sacrifício para Serpente Tatsu? Exatamente isso, a cobra tem o mesmo nome do autor desse belíssimo mangá.
Aí ele vai se alimentar e como o metabolismo dela é extremamente lento, ela vai parar de procurar alimento e causar mais erupções. O Sonarken, mais erupção que ocorre não ocorre na superfície, você tá certo e errado ao mesmo tempo, meu delinquente. O que acontece em uma erupção vulcânica? Simplesmente, se a lava não tiver lugar para sair, ela acaba fazendo seu próprio caminho de forma subterrânea, expandindo e acessando qualquer buraco que exista. Exatamente isso que você está imaginando que aconteceu com a civilização inteira subterrânea, completamente queimada e derretida na lava escaldante de um vulcão. A Sonarken mais pode ter sobreviventes, até porque a lava não consegue acessar todos os orifícios, digamos assim. Poderia ter sobreviventes, é claro, se não fosse duas coisinhas: dióxido de carbono e dióxido de enxofre, simplesmente os gases mais mortais expelidos por um vulcão. É claro que temos outros, mas os nomes estão extremamente complicados. Agora imagine o seguinte: milhares, se não milhões de subterrâneos fugindo da lava extremamente quente e rapidamente sendo alcançados por gases invisíveis que derruba um a um ao tentar escapar daquele local. Supondo então que tenha sobreviventes tanto da lava escaldante quanto também dos gases mortais, imagine aquelas pessoas presas, a lava finalmente esfria e eles percebem que estão completamente cercados, envolto de uma rocha vulcânica que tampou todas as saídas daquele local. Milhares, se não milhões, é claro, de subterrâneos morrendo de fome. Meu herói não usa capa, ele carrega uma cobra gigante que apaga incêndios, mas destrói civilizações inteiras. Esse é o peso das ações de Dandadan. Algo que eu sempre reclamei para aquele japonês safado é que as ações pra gente não mostrava ter consequências. E milagrosamente, mais uma vez, ele acabou nos ouvindo. Lembra que eu falei pra vocês nas previsões do capítulo 192 do mangá de Dandadan, um vídeo de 2 semanas atrás, onde eu mencionei que possivelmente os papéis dentro de Dandadan iriam se inverter e a gente teria o ponto de vista dos inimigos, onde os nossos heróis não são tão heróicos assim e com certeza em algum momento eles vão fazer muita merda. Eu fico pensando agora qual vai ser o impacto emocional do Didi, de Momoyase e os demais personagens, já que as ações dele levaram à morte de milhares de criaturas. Sendo humano ou não humano, simplesmente uma espécie inteira acabou sendo morta somente por causa de uma ação egoísta dos personagens em salvar uma única pessoa. E Dandadan, se você parar pra pensar, sempre faz isso, sempre coloca a gente entre a cruz e espadas e utiliza os assuntos mais complicados de se dar a resposta. Parece que o autor constantemente quer testar os nossos limites, mostrando o que é ético e moral para ver se a gente concorda ou se não passamos de animais. E é claro, resolvem as coisas pensando no seu bel prazer. E realmente, depois que eu li esse capítulo, eu não paro de imaginar quais serão as ações futuras dos nossos personagens. Será que eles vão mudar a forma de agir, vão pensar nas coisas como um todo, ou vão continuar agindo como se aquilo não fosse absolutamente nada, até porque não foi a espécie deles que foi destruída? E quais serão as ações das outras espécies, dos alienígenas ou dos yokais, em saber o que aconteceu com os subterrâneos graças à raça humana? Possivelmente teremos uma guerra, claro que sim, possivelmente teremos uma guerra, ou teremos somente os personagens desistindo de lutar e entregando as suas vidas pelos crimes que eles cometeram contra a raça subterrânea. O Sonarken mais e o Sharknado, eu sei que você ia me perguntar sobre ele. O que acontece? Todo mundo assistiu aquela porcaria do filme Sharknado, que é extremamente ruim e extremamente bom, por sinal. E o Kinobutatsu, do mais absoluto nada, decidiu colocar um tornado cheio de tubarões em meio à sua obra, coisa que acontece em uma obra feita pelo canal Sci-Fi. Simplesmente, vou dar um resumo desse filme. Um tornado acaba passeando pela Terra e acaba levando consigo diversos tubarões, e aí imagina o seguinte, uma cidade alagada, vários tubarões caindo com um CGI péssimo, esmagando e consumindo tudo que é humano que eles veem pela frente. Isso é Sharknado, e essa porcaria tem 6 filmes com diversos Sharknados. Pra você ter uma noção, tem o Sharknado nuclear e o Sharknado temporal, que é um Sharknado que as pessoas viajam no tempo. Pra concluir, como que você faz para destruir um Sharknado? Ou você congela ele, ou você taca fogo no tornado, fazendo todos os tubarões pegarem fogo. Só que daí é pior, porque você vai ter tubarões
caindo e te mordendo em chamas. Mas levando mais pro lado de Dandadan, dá pra você notar que o Yuki Nobutatsu utilizou o yokai da Carta das Cantigas Féricas para controlar os tubarões e um tornado extremamente misterioso para levar eles até lá e por fim destruir o avião que tá Momoyase e os demais personagens. Mas aí que eu penso numa coisa, se a ideia é roubar os poderes dos personagens, não seria melhor manter eles vivos? E como esses tubarões acessaram o espaço vazio se eles são yokais? Não faz o menor sentido, né? Até porque na maioria das vezes o espaço vazio é selecionado para as pessoas de uma certa proximidade e é muito difícil yokais terem acesso livre a um espaço vazio se ele não for permitido. Eles têm que romper aquele espaço vazio e acabar acessando ele de forma direta. E bom, um tornado de tubarões eu acho que é um exagero. Eu não estranharia nem um pouco se esse Sharknado fosse somente, é claro, um tornado de tubarões, uma espécie alienígena e não coisas separadas, até porque recentemente a gente viu o yokai da Carta das Cantigas Féricas, mas se for o yokai da Carta das Cantigas Féricas também e não uma espécie de alienígena, a gente já tem a resposta para quem na realidade são os inimigos dentro de Dandadan e esqueça de vez o Saint-Germain. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada saltitante aquática no botão do like, senão o tubarão voador vai morder seu dedinho do pé e vai doer bastante. E deixe nos comentários aí pra mim saber a sua opinião. O que você acha que Momoyase vai sentir assim que ela descobrir que as ações dela em salvar uma única pessoa acabaram condenando uma espécie inteira? No mais é isso, e o Narkin diz tchau!